Olá, moçada, tudo bem? Bom dia, como estamos? Bom, mais uma aula do Diomedes, tá? Uma videoaula falando um pouquinho sobre os triângulos. A gente já trabalhou alguma coisa relacionada, a gente já falou alguma coisa a respeito, mas hoje a gente vem trabalhar de forma mais enfática em relação aos triângulos, tá? Essa aula ela vai ser uma aula bem tranquila, porque a gente vai ver os elementos do triângulo e todas as suas características, beleza? Então vamos lá, rapidinho. Se vocês quiserem acompanhar, podem pegar o livro de vocês na página 312, tá? Pode acompanhar na página 312. A gente vai falar sobre triângulos, beleza? Bom, quando se fala em triângulo, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: a gente está falando de uma figura que tem três lados, ela é formada por três segmentos de reta. Bom, sendo assim, se ela é formada por três segmentos, a gente tem aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C, então ela também possui três vértices, chamados de A, B e C. Quem são os segmentos? Os segmentos seriam o segmento AB, o segmento BC e o segmento AC. Bom, a gente vai chamar nessa videoaula o segmento AB de M, o segmento BC de P e o segmento AC de N. Beleza? A gente também vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar como sendo os ângulos internos alfa, beta e gama, como aqui representados também. Então aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo beta e aqui eu tenho um ângulo teta. Tranquilo? Bom, ele possui esses três ângulos internos, cuja a soma dos ângulos internos obrigatoriamente tem que ser igual a 180. A gente precisou disso lá nas diagonais, na verdade, para determinar as diagonais e determinar a soma dos ângulos internos. Ficou bem facinho também. Então a gente já sabe que obrigatoriamente a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Beleza, moçada? Depois disso, nós temos lá que ele também é formado por três ângulos externos, tá? Aí você fala assim, Diomedes, mas como que eu sei quem são esses ângulos externos? O ângulo externo ele é determinado, na verdade, pelo prolongamento de qualquer segmento. Qualquer desses segmentos que você fizer o prolongamento, o ângulo adjacente, ou seja, o interno e o externo, obrigatoriamente eles são suplementares. Bom, então aqui eu coloquei para vocês quem é o ângulo externo em relação ao vértice A, que é o x, em relação ao vértice B, que é o y, em relação ao vértice C, que é o z. Se a gente parar para analisar a soma de alfa mais x, obrigatoriamente dá 180, beta mais y obrigatoriamente dá 180, e teta mais z obrigatoriamente é 180. Bom, coloquei para vocês aqui que a soma dos ângulos externos, a gente viu que a soma dos ângulos internos é 180 e a soma dos ângulos externos é 360. Professor, mas isso sempre? Isso aí sempre, moçada, sempre que você se deparar com um triângulo, isso vai acontecer, ok? Bom, próximo passo, nós temos aí os ângulos internos. Nós falamos das curiosidades, falamos dos ângulos externos. A representação. Quando a gente fala de ângulo interno, eu preciso de uma representação para determinar o ângulo interno. Então aqui, por exemplo, está vendo aqui nós temos o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, eu posso falar que ele é representado da seguinte forma: BAC, ou seja, B ângulo A, que está no vértice A, então é BAC. Obrigatoriamente, onde se encontra o vértice, ele recebe o acento circunflexo. Isso determina então a posição do ângulo. Então ele está querendo dizer o seguinte, que ó, de B a C, eu tenho exatamente no A o meu ângulo alfa. Então o acento circunflexo ele vem exatamente para que a gente possa identificar onde é que está esse ângulo. Beleza? Uma curiosidade aí para vocês, moçada. Tá? Eu já até fiz esse comentário. Quando a gente vai falar de ângulo externo, obrigatoriamente, eles sempre serão suplementares e adjacentes. Então, sempre que eu pegar um ângulo qualquer interno em relação ao seu externo, obrigatoriamente eles são adjacentes, porque eles não têm eles têm um lado comum e não possuem regiões comuns.
ou seja, são consecutivos e adjacentes. A gente já viu isso lá no começo do ano. Então eu posso falar que θ, que o ângulo θ mais o ângulo z somam 180, que o ângulo α mais o ângulo x somam 180, e que o ângulo β mais o ângulo y também equivale a 180. Ok? Bora! Condição de existência. Quando a gente fala em condição de existência, eu preciso de uma definição bem sábia, que um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, e que esse mesmo lado ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois. Isso quer dizer o seguinte, se eu for analisar em relação ao lado P, obrigatoriamente esse P tem que ser menor, esse lado P tem que ser menor que a soma desses dois outros lados. Se eu for analisar o mesmo P, o P tem que ser menor que a diferença, maior que a diferença entre M e N. Se eu for analisar o lado M, que é esse ladinho aqui, ó, obrigatoriamente ele tem que ser menor do que a soma de N e P e maior que a diferença entre N e P, ou PN, tanto faz. Como ele está em módulo, não vai ter problema nenhum. Se eu for analisar em relação ao N, obrigatoriamente o N ele tem que ser menor do que a soma entre M e P. Então, se eu for pegar MP, a soma de M com P tem que ser maior do que M. Isso quer dizer que N é menor do que a soma dos dois. E também quer dizer que N é maior do que a diferença entre os dois. Então, sempre que isso acontecer, a condição de existência é válida. Tá? Eu sempre falo para os alunos o seguinte, sempre que eu tiver um lado menor que a soma dos outros dois, beleza, existe a condição de existência. Se eu tiver um lado igual à soma dos outros dois, eu já não tenho também mais condição de existência. Um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Beleza? Bom, próximo passo, galera. Depois da condição de existência, a gente tem a classificação dos triângulos. Bom, a classificação dos triângulos ela é bem simples. A gente pode esclarecer isso de forma bem tranquila. Por quê? Eu tenho 3 tipos de triângulo em relação aos lados. Eu tenho o equilátero, o isósceles e o escaleno. A primeira característica do equilátero. O equilátero obrigatoriamente tem 3 lados iguais. Se ele tem 3 lados iguais, consequentemente, ele também possui os 3 ângulos internos iguais, tá? O isósceles, se eu tenho 2 lados iguais, obrigatoriamente os ângulos da base obrigatoriamente também são congruentes, são iguais. Então eu tenho que, quando 2 lados de um triângulo são iguais, consequentemente os 2 ângulos da base também são iguais, e isso faz com que ele seja então do tipo isósceles. Depois eu tenho o escaleno. O escaleno, ele possui todos os lados diferentes. Se ele tem todos os lados diferentes, consequentemente, todos os seus ângulos internos também serão diferentes. Aí você fala, professor, mas mesmo assim a soma dos ângulos internos tem que dar 180? Sempre. A soma dos ângulos internos sempre tem que dar 180. Ok, moçada? Depois disso, nós temos a classificação em relação aos ângulos. Eu posso ter um triângulo do tipo retângulo, que é comum a gente encontrar em teorema de Pitágoras, relação trigonométrica, seno, cosseno e tangente, tá? Então, sempre que aparecer este símbolo aqui, ó, que representa reto, nós temos então um triângulo retângulo. Aí nós temos o acutângulo. Acutângulo quer dizer o seguinte, que todos os ângulos são menores que 90 graus, tá? Todos os ângulos, qualquer um desses 3 ângulos aqui são menores que 90 graus. Beleza. E o obtusângulo, eu tenho um de seus ângulos entre 90 e 180, ou seja, ele é maior que 90 e menor que 180. Tranquilo, galera? Então, esses são as 3 características do triângulo em relação aos ângulos. Eu tenho as 3 características do triângulo em relação aos lados. É bem simples, bem fácil de fazer, tá bom? Depois disso, nós temos uma tarefinha. Essa tarefinha vai ser da seguinte forma. Na página 316 e 317,
Eu listei esses 4 exercícios para que vocês pudessem praticar. Ele está no praticando, tá? É bem simples, bem tranquilo de se fazer. E amanhã a gente vai ter uma nova aula onde a gente vai explicar as sebianas, tá? As sebianas do triângulo, falando um pouquinho da bissetriz interna, bissetriz externa. Vai ser uma aula bem interessante, tá? Um abraço para vocês e